A doença de Peyronie representa um verdadeiro desafio em termos de tratamento. A curvatura é, sem dúvida, o sintoma mais assustador e, além disso, a dor, disfunção erétil e encurtamento do pênis. A cirurgia é uma opção comum oferecida pelos profissionais de saúde, mas muitos homens têm muito receio em autorizar uma operação nesta área tão íntima e sensível. Aqui entra a terapia por ondas de choque. Trata-se de uma abordagem nova para tratar a doença de Peyronie e sem a necessidade de cirurgia. Sou Heleno Paes, médico urologista, e antes de prosseguirmos neste vídeo, te convido a se inscrever aqui no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos e ajude também o meu canal a crescer. Lembrando que eu atendo pacientes do Brasil e fora do Brasil por telemedicina e os meus links de contato estão aqui na descrição do vídeo. Vejo muitos pacientes com doença de Peyronie e a maioria já está lá na fase tardia e estável da doença. Eles buscam orientação porque geralmente já foi sugerida a cirurgia que eles não desejam e querem saber se há alguma possibilidade de evitar a operação ou então de realizar um tratamento que não seja cirúrgico. De forma geral, a doença de Peyronie é muito pouco conhecida e ainda há muito o que precisa ser descoberto. E ao revisar lá as diretrizes sobre a doença, vemos uma variedade de tratamentos que já foram testados, recomendados, não recomendados e que talvez ainda sejam recomendados no futuro. Isso demonstra uma coisa, que se há muitas opções, significa que o tratamento efetivo realmente é muito difícil. Caso contrário, imagine só que você bastaria passar uma pomadinha ali 3 vezes ao dia por umas 2 semanas e iria resolver, Mas não é bem assim. Bom, resumindo, a grosso modo, a doença de Peyronie é uma condição inflamatória crônica do pênis e de origem em grande parte desconhecida, que causa uma curvatura durante as suas ereções. A doença também está associada à disfunção erétil e ao encurtamento substancial do seu pênis. Muitos homens nunca ouviram falar dessa condição, apesar de que provavelmente 1 em cada 10 poderá sofrer da doença de Peyronie ao longo da sua vida toda. E o tratamento ele é difícil e muitas vezes a cirurgia acaba sendo a única opção. A cirurgia, porém, não deve ser realizada na fase inflamatória da doença, porque há o risco de o pênis continuar entortando e aí você acabar perdendo aquele trabalho da cirurgia. E dessa forma, então, é pretendido que você espere terminar a fase aguda, inicie a fase estável para poder, então, operar, e isso pode ocorrer em até 2 anos de início da doença. E a minha estratégia para a fase inflamatória é interromper a inflamação para prevenir o agravamento desse ângulo que vai se formando no pênis e de repente até evitar a cirurgia no futuro. Reduzir a curvatura é que os meus pacientes desejam, mas isso nem sempre é muito fácil de alcançar. Na minha opinião, não existe um único tratamento capaz de resolver o problema. Em vez disso, nós preferimos sempre uma abordagem multimodal, que elas tenham uma maior chance de sucesso. E o que eu descobri é que as ondas de choque amolecem o nódulo do pênis durante o tratamento. Sim, aquelas placas que vão se formando na túnica albugínea do pênis. Imediatamente após o tratamento, e pelos próximos 3 a 4 dias, esse nódulo ele não ficará palpável ou muito pouco palpável. Então, depois desse prazo, a área se torna firme novamente. E na minha opinião, isso abre uma janela de oportunidade para uso daqueles dispositivos de alongamento do pênis, os tracionadores do pênis. Sempre combino as ondas de choque com alongamento peniano. E isso requer muita determinação e compromisso por parte dos pacientes, porque nós estamos falando de usar o tracionador por várias horas, por muitos dias, muitos meses. E os resultados só serão visíveis a longo prazo, de 6 a 12 meses e às vezes até mais. Vou dar um exemplo aqui. Em alguns casos, a onda de choque foi capaz de amolecer a área endurecida de forma permanente, mas apesar disso, a curvatura permaneceu inalterada. Talvez o dispositivo precise ser usado por mais tempo, ou talvez os efeitos ainda apareçam após alguns meses do tratamento, mas, como eu falei agora há pouco, a onda de choque por si só provavelmente não resolve o problema, e a estratégia de abordagem multimodal é o que tem realmente o potencial de mudar as coisas de forma
forma mais duradoura. Também é importante salientar que a terapia de ondas de choque não possui um bom efeito para placas calcificadas. Você consegue observar isso até em exames de ultrassom. Muito provavelmente, doença de Peyronie com placas calcificadas, elas requererão sim a cirurgia na sua fase mais estável. Além disso, independentemente do estado da calcificação, na minha opinião, nada funciona melhor para a dor do que a terapia de ondas de choque. Então, se teu caso é um Peyronie fase aguda que está com um fator dor muito preponderante, realmente pense em fazer terapia de ondas de choque. A forma que as ondas de choque funcionam na doença de Peyronie ainda não é totalmente conhecido. Há duas hipóteses principais. A primeira, que é a que eu mais confio, seria que as ondas de choque danificariam a área endurecida ou a placa do Peyronie, promovendo então um processo de remodelação. A outra hipótese sugere que existiria uma formação de novos vasos sanguíneos que levariam células do sistema imunológico a degradarem essa placa. Houve um artigo científico que eu gostaria até de citar aqui, publicado na Sexual Medicine Reviews, com uma série de 190 pacientes com a doença de Peyronie e quase metade, ou seja, 90 pacientes, apresentaram uma redução significativa no tamanho da placa, que seria mais de 50% de redução do tamanho, uma melhora na curvatura em cerca de 30% depois de 6 a 12 meses usando estratégias multimodais. E aí a gente inclui também a terapia de ondas de choque. Bom, e vamos falar sobre efeitos colaterais. Praticamente, na terapia de ondas de choque, não existem efeitos colaterais. Podem haver pequenos hematomas na pele, em alguns pacientes relatado até uma dor leve no dia seguinte, mas fora isso, sem efeitos colaterais. Na doença de Peyronie, uma sessão por semana seria suficiente, associado aos outros métodos, e o número de sessões necessárias poderá variar bastante, né? Geralmente a gente realiza 12 até 15 sessões, mas pode requerer mais ou menos, vai depender de cada caso. Agora vamos dar uma olhada na máquina, a máquina de ondas de choque. Existem várias formas de produzir essas ondas de choque, e essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a eletrohidráulica, é a que eu tenho aqui no consultório, e ela emite uma onda de choques focais. Existem outros aparelhos capazes de criar ondas de choque de forma eletromagnética ou piezoelétrica, enfim, mas todas elas têm o mesmo princípio. Este aplicador é colocado no eixo peniano e é direcionado para a placa, né? Ele soa assim, como você pode ouvir, ele pode ser bem alto. O procedimento leva mais ou menos 20 minutos. E basicamente é isso aí. E concluindo, está aqui o que eu recomendo. Faça o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, com o objetivo de reduzir a inflamação na região e interromper o agravamento, a formação de placas e o entortamento. Bom, essas eram as mensagens que eu queria passar para vocês. O link para consultas está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.